Amém. E hoje é domingo, né? E um dia diferente. Hoje é o dia 11 de setembro de 2011. E hoje a mensagem ela vai puxar a respeito de fim do mundo. Por quê? Vou aproveitar a oportunidade do 11 de setembro para falar algumas coisas a respeito do fim do mundo. Você, por favor, só para nós iniciarmos, abra a sua Bíblia em Mateus 24, a partir do versículo 3. Mateus 24, a partir do versículo 3. E falando do 11 de setembro, eu acho que todo mundo aqui, assim como eu, se lembra exatamente o que você estava fazendo naquele dia fatídico, o 11 de setembro de 2001. Eu lembro que naquela manhã, como qualquer outra, era uma terça-feira, eu me levantei, tomei o café da manhã, desci para a oficina, Valdir chegou, nós começamos a trabalhar. E como nós sempre fazíamos naquela época, ligávamos a televisão para assistir o jornal. E de repente, vem uma notícia, que um pequeno avião havia se chocado contra as torres do World Trade Center em Nova York. Mas não tinha imagem ainda. Os repórteres estavam falando por telefone, estavam se comunicando por telefone, mas não tinha imagem. Isso eram as 9 e pouca da manhã, quase 10 horas, porque tem um fuso horário de 1 hora de diferença daqui para o Brasil e para Nova York. Lá, o avião havia se chocado com a torre exatamente às 8 horas e 46 minutos da manhã. Aqui no Brasil, 9h46. Até a notícia chegar aqui, mais ou menos, eu acredito que já seriam as 10 horas. Mesmo com internet, que naquela época não era lá essas coisas, a notícia demorou a chegar um pouquinho. Só que depois, nós assistindo aquele telejornal, começaram a entrar os links da CNN, que é aquela empresa de notícias americanas. E no momento em que apareceu a imagem da torre pegando fogo, eles ficaram mostrando a torre pegando fogo, e o repórter começava a falar que o avião havia batido, eles não sabiam qual era o tamanho do avião, eles não sabiam que tipo de avião era, eles só sabiam que o relato do povo, que eles haviam ouvido um barulho muito forte de avião, e de repente o prédio explodiu. Quando o repórter estava falando, vem um outro avião e se choca com uma outra torre. Eu lembro que naquela manhã nós paramos de trabalhar. Nós ficamos atônitos, ficamos aterrorizados, ficamos olhando para aquilo sem acreditar no que estava acontecendo. Um outro avião havia se chocado com aquela torre. E o primeiro avião, né, todo mundo achava que teria sido um acidente, que o piloto havia perdido o controle do avião e teria batido na torre. Mas no momento em que o segundo avião bateu na torre, todos tiveram a certeza que não era um acidente, que nada estava acontecendo por acaso. Eu tenho certeza que está voltando aí na sua mente aquele momento que você estava fazendo, como você soube da notícia. Só que as horas foram passando. E as TVs começaram a realizar entrevistas com especialistas em segurança, especialistas em aeronaves, especialistas em tráfego aéreo. E conforme a hora ia passando, e aquelas TVs procuravam os especialistas, chegou um momento em que as TVs procuraram os falsos profetas. Chegou um momento em que apareceu um especialista que abriu o livro das profecias de Nostradamus. Chegou um momento em que a emissora pegou uma adivinha famosa que tinha na época e colocou a cara dela na televisão. E eles começaram a falar que aquilo já estava previsto,
que ia acontecer, que era assim, que em 1500 e não sei que, Nostradamus já havia previsto que ia acontecer. Sabe, meus irmãos, e o tema hoje é fim do mundo, porque nós vamos verificar na palavra de Deus que o fim do mundo ele vai acontecer, mas só o Pai sabe. Sabe, todas as pessoas que eu conhecia naquela época ficaram doidas, sabe? Eu não era crente ainda, 2001 ainda não era convertido. Mas todo mundo, eu lembro que todo mundo ficou nervoso. Eu imagino os crentes, né? Abrindo a Bíblia, vai no Apocalipse, vai em Mateus, e rodava para cá, rodava para lá, tentando achar uma explicação para aquilo, tentando adivinhar qual seria o momento para as torres explodirem. Aí quando nós abrimos a nossa palavra, a palavra de Deus, aí você, por favor, que já abriu a Bíblia, em Mateus 24, versículo 3, diz assim, ó: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, toma cuidado, vá devagar, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Sabe, meus irmãos, os discípulos de Jesus queriam saber a respeito do fim de tudo. E crente é assim, né? Começa a estudar escatologia, aí já começa a ficar preocupado. Ai, meu Deus do céu, será que Jesus vai voltar quando? Como é que vai acontecer? Será que vai ter arrebatamento quando? Quando é que o anticristo vai aparecer? Ai, será que aquela guerra que está tendo lá no Iraque e no Afeganistão, será que isso aí já é o fim do mundo? Ai, meu Deus, será que Jesus vem hoje? Será que Jesus vem amanhã? E os discípulos de Jesus, eles estavam nessa mesma situação. O problema é o seguinte: tem muito crente que quer saber quando Jesus vai voltar, quer saber quando vai ter o arrebatamento. Só que ele, em vez de procurar na palavra de Deus algum indício, porque Jesus não deixa uma data certa, uma data correta, ele vai procurar adivinhadores, vai procurar prognosticadores, vai procurar aquele que tenha alguma palavra a respeito disso. Quantas vezes já decretaram aí a volta de Jesus? A volta de Jesus será em tal dia. E não aconteceu. Mas criou celeuma, criou problema no meio cristão. Isso aqui nós estamos falando para crente. Mais uma vez, nós temos que lembrar isso aqui. Estamos falando com crente. Jesus estava falando com os seus discípulos. Disse assim, ó, no versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Se alguém chegar para você e falar, ó, Jesus vai voltar tal dia, você pergunta para ele, onde é que está escrito isso na palavra de Deus? Se alguém chegar para você e falar, o arrebatamento será em tal dia, você fala, onde está escrito na palavra de Deus? Sabe, meus irmãos, naquele momento do 11 de setembro de 2001, eu me lembro muito bem, porque eu acompanhei na televisão, que todos os programas começaram a levar adivinhadores para a tela da TV. E eu imagino que muitos crentes ficavam olhando aquilo, prestando atenção e dando crédito para aquelas adivinhações. E eu me lembro muito bem que uns falavam que aquilo ali era o começo do fim do mundo. Que nós estávamos a um passo do fim do mundo, que chegaria a Terceira Guerra Mundial, que o Bush, o presidente George W. Bush, era o anticristo encarnado na Terra.
E muita gente dava crédito a isso. Toma cuidado, meus irmãos. Jesus está falando: acautelai-vos que ninguém vos engane. Tem muita gente querendo tomar crédito aí, querendo aparecer, e vai enganar muito crente. Mas o nosso Deus, Ele nos fala, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala: toma cuidado. Toma cuidado, porque tem muita gente querendo te enganar. Eles se aproveitam da comoção que o fato cria para enganar as pessoas, para ganhar dinheiro, para adquirir fama, para vender livro e um montão de boboca que não entende o que Jesus está explicando aqui, mas que dá ouvidos para aqueles que tomam o manto de Jesus para si. Eles entram pelo cano por causa disso. Olha só, no versículo 5, a Jesus fala no versículo 4, cautelai-vos, para que ninguém vos engane. Aí no versículo 5 diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Não é um, não são dois, não são três. Tem muito mais aí na mídia, na internet, dizendo que são Jesus. Tem aquele famoso que se veste, né, como o Jesus bíblico, entre aspas. Tem o outro que se diz Jesus encarnado. E há outros também que se dizem Cristo. E querem enganar as pessoas. Querem enganar os cristãos. Como mais uma vez eu vou dizer, isso aqui é papo para crente. Jesus estava falando dos seus discípulos. Assim como eu e como você somos filhos de Deus. Mas toma cuidado. Tem muita gente querendo te enganar acerca do fim do mundo, acerca da volta de Cristo. A igreja hoje tem falado pouco sobre isso, mas tem alguns que se aproveitam disso para colocar medo no coração dos crentes. Aí no versículo 6 diz assim: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha só, Jesus está falando que tudo isso vai acontecer. É necessário que tudo isso aconteça. Aí o crente que não entende isso, olha a televisão, vê lá, tiroteio lá na faixa de Gaza do Brasil, não é de lá não. Tiroteio na Leopoldo Bulhões, tiroteio no Morro do Alemão, sequestro, morte, fraude, roubo. E o crente vê tudo aquilo na televisão e começa a se perguntar: ai meu Deus, que mundo é esse? Ai meu Deus, será que o meu Deus não está vendo esse mundo? Será que o meu Deus não está vendo o sofrimento dessas pessoas? Nós, eu e você, que somos servos do Senhor, filhos do Altíssimo, nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a Ele. Nosso Deus, Ele nos guarda a cada dia. Ele está do nosso lado, Ele está nos guardando, está nos livrando, mas no mundo acontecerão problemas. A bomba vai explodir, o tiro vai passar, a bala perdida vai cantar. Porque esse é o mundo no qual nós vivemos. E Jesus disse aqui, que é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Diga para o seu irmão: irmão, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Não é o fim, meus irmãos. Não adianta você ficar desesperado. Não adianta você ficar desesperada. Não adianta você assistir lá o jornal, ver a reportagem falando que daqui a 15 ou 20 anos vai faltar água para beber. Não adianta você ver a reportagem falando que o aquecimento global ele vai aumentar dia a dia e você ficar desesperado. Porque o nosso Deus diz que tudo isso vai acontecer. Vai culminar na volta de Cristo. Vai culminar no arrebatamento da igreja. E se você tem paz no seu coração, você vai crer que nem eu creio. Eu creio, o dia que Jesus voltar, voltou. O dia que Ele me arrebatar, eu tenho certeza que eu vou junto. Porque o nosso Deus, Ele promete isso para nós. Agora, se você é um crente tabajara, se você é um crente que não tem fidelidade com Deus, se você é um crente que não entende a palavra de Deus, aí você fica preocupado.
Aí fica com medo de pegar ônibus, fica com medo de andar de carro. Ah, não vou andar de ônibus não, porque vai ter assalto. Ah, não vou andar de carro não, porque vão me roubar o carro, vão fazer sequestro relâmpago comigo. Ah, não vou andar de avião não, que pode entrar um sequestrador no avião, vai sequestrar o avião, vai jogar lá em Brasília, lá no Planalto, lá na casa do presidente. Sabe, a pessoa que não tem confiança em Deus, o crente que não tem confiança em Deus, que dá ouvidos para aqueles videntes que aparecem na televisão falando um monte de besteira, ele pensa isso. Ele pensa isso. O mundo jaz no maligno, estou lascado. O mundo jaz no maligno, estou ferrado. Mas Jesus fala aqui, ó, toma cuidado para que ninguém te engane. Que em primeiro lugar nessa manhã, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com os falsos cristos, com os falsos videntes, com os falsos profetas, aqueles que estão no meio da igreja, enganando os nossos irmãos. Porque ainda não é o fim. Versículo 7, por favor. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aí o crente liga a televisão. Né? O crente que ainda vê televisão, né? Tem uns que já nem vê mais. Ah, eu não aguento mais ver jornal. Nem ligo mais no jornal. Só vejo novela. Aí vive no mundo de fantasia. Só vejo novela. Aí acaba a novela das 6, bota na novela das 8. Quando acaba a novela das 8, bota na novela das 9. Aí daqui a pouco começa o outro programa lá, eu já coloco lá também. Pulo tudo quanto é jornal que tem. Aí num dia que, por azar, ou por sorte, não sei, ele liga a televisão. Está falando da guerra no Afeganistão. Ah, está falando da invasão da embaixada de Israel ontem lá no Egito. A embaixada de Israel foi invadida no Egito. O crente abre aquilo ali e fala, meu Deus, se a embaixada de Israel, que é a menina dos olhos de Deus, está sendo invadida, está sendo apedrejada, imagine eu, que sou tão pequenininho, que não sou ninguém. Sabe, meus irmãos, quando nós temos um bom entendimento da palavra de Deus, e nós percebemos o que Jesus está dizendo para nós aqui, que portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Isso vai acontecer ao nosso lado. Sabe? O que 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O crente que tem um bom entendimento acerca disso, ele sabe que o bicho vai pegar, o negócio vai esquentar, sabe? O efeito estufa vai vir, as calotas polares vão derreter, mas o Senhor nosso Deus está nos guardando. Se Ele prometeu que vai te guardar até o dia do arrebatamento, Ele vai te guardar. Não fica aí baratinado. Aí vem um cientista, de acordo com os meus estudos, a calota polar vai derreter, a Baixada Fluminense já era. Vai encher tudo d'água. O rio Sarapuí vai ter um refluxo e vai encher Belfor Roxo, vai encher São João de Meriti, Caxias. Aí o crente começa a ficar desesperado. Ai, meu Deus do céu, eu vou comprar uma casa lá em Petrópolis, que é mais alto. Aí liga a televisão, chuva em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Ai, meu Deus do céu, eu vou morar na lua. Aí o crente, às vezes ele fica desesperado. As coisas vão acontecer, meus irmãos. O tema é fim do mundo. Mas a hora só o Pai sabe. Só o Pai sabe o que vai acontecer. Aí liga a televisão mais uma vez, né, que é o nosso meio de comunicação mais eficiente, né, que nós só ligar a televisão, não precisa nem digitar site, como na internet. Aí você vê lá os egípcios atacando Israel, os babilônicos, que é o Iraque, atacando Israel, os persas, que é o Irã, atacando Israel. Aí o crente não entende que tudo isso já acontecia
está acontecendo e vai acontecer, porque é assim na palavra de Deus. Haverá guerra e rumores de guerra, reino contra reino. Aí o camarada fala, tem que tirar o George Bush do poder, que aí vai acabar a guerra. Aí botou Obama, continua a guerra. Tem que tirar o Obama e colocar o outro, vai continuar a guerra. Tem que tirar aquele, vai continuar a guerra. Tem que derrubar o Gaddafi, vai continuar a guerra. Tem que matar o Saddam Hussein, morreu, vai continuar a guerra. Tem que matar o Osama Bin Laden, vai continuar a guerra. O que está na palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o que Jesus espera da gente? Que nós fiquemos tranquilos, porque Ele está ao nosso lado. Os discípulos ali estavam desesperados. Não, Jesus, vem cá, eu quero saber, fala aí, como será o sinal da tua vinda? Como será o fim do mundo? Nós temos que procurar, sim, mas de uma forma tranquila, sabe, de uma forma calma, estudar a palavra de Deus, não de uma forma desesperada, que aparece o primeiro vidente na televisão, o cara recebe aquilo ali como verdade, fica desesperado, se mata, mata a família, entra em pânico. Segundo lugar, atenção, meus irmãos, nós já estamos no princípio das dores. Estamos vivendo, isso é fato. Nós estamos vivendo os princípios das dores. Tem nação contra nação. Tem nação contra nação? Fala aí. Tem reino contra reino? Tem fome? Tem peste? Tem terremoto? Estamos vivendo o princípio das dores. Fome. Só você procurar na internet. Quantas crianças estão morrendo de fome na África por dia? Quantas crianças? Mais de 1000 estão morrendo de fome na África hoje, agora. Nesse momento, quantas pessoas estão morrendo por doenças hoje no mundo? Com AIDS, com ebola, com dengue, que é o nosso aqui, mais próximo de nós. Quantas pessoas estão morrendo com dengue? Quantas pessoas morreram? O prefeito já falou que vai ter epidemia de dengue esse ano. Nós temos que ter cuidado na nossa casa, matar o mosquito. Mas está acontecendo. Vai acontecer. Mas é para nós ficarmos desesperados? Não. Ele fala, vai ter epidemia de dengue. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não. Vai ter epidemia de dengue? Vira lá o potinho de água de cabeça para baixo. Pega a garrafa, vira de cabeça para baixo. Vai ter epidemia de dengue? Não deixa a piscina cheia. Vai ter epidemia de dengue? Não deixa o seu tanque cheio. Vai ter epidemia de dengue? Cuidado com a água que você coloca na sua planta. É a mesma coisa que Jesus está falando para os discípulos dele. Vai acontecer. Mas você tem que tomar os seus cuidados. Sem desespero. Sem desespero. É só você andar naquilo que o Senhor espera de você. Amém? Versículo 9, por favor. Agora tem um blocão aqui legal. Versículo 9 de Mateus 24 diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui é perseguição aos crentes. Pastor Robson, nunca existiu? Já existiu. Pastor Robson, existe? Existe. Pastor Robson, vai existir? Vai. Vai existir. Crente já foi perseguido? Foi muito aqui no Brasil. Crente ainda é perseguido? É. Pastor Robson, é? Poxa, mas a gente não vem na igreja assim, legal, todo domingo a gente vem, tranquilidade. É? Vai procurar o tanto de igreja aí que está sendo processada por causa do som. Vai procurar o tanto de igreja que os vizinhos arrumam problema com a igreja. E quebra a lanterna do carro do crente. Cara, a igreja ela é perseguida. Está aqui, ó, está aqui, ó. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome.
a igreja vai ser perseguida. Jesus está falando isso para você, está com medo? Vai embora então, deixa de ser crente. Jesus está falando, ó, você vai ser perseguido por causa do meu nome. Vai entrar em desespero. Ai, meu Deus do céu. Jesus, eu não quero morrer. Não. Jesus está falando isso para você. Mas é para você ficar atento. É para você ter um coração de paz. Sabe, o cara lá fora, ele está doidinho para te matar. Ele está doidinho para arrumar um problema com você. Está doidinho para quebrar tua perna, para te arrebentar todo. Está doidinho para tacar fogo na igreja. Então Jesus está falando, olha só, toma cuidado, se acautela, vai devagar. Porque o mundo aí fora te odeia. O mundo aí fora quer o seu pior. É isso que Jesus está falando com você. Não é para você entrar em desespero. Ai, meu Deus do céu. Tema da mensagem, fim do mundo. Meu Deus. Não. É o contrário. É você saber que naquele dia do fim do mundo você é salvo. Você vai ter a vida eterna. Você vai estar com Jesus. Ele vai estar com você. Você vai viver eternamente com Ele, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nos dá tranquilidade. O pessoal aí fora que não crê em nada, eles estão desesperados. Eles querem crer em alguma coisa aqui nessa terra. É por isso que eles correm atrás de dinheiro, porque é a única coisa que eles podem arrumar aqui nessa terra. Eles correm atrás de conforto, eles correm atrás dos bens, porque não tem Jesus no coração. Eu não estou dizendo aqui que você não deva correr um pouquinho atrás de dinheiro. Você precisa de dinheiro também. Você precisa de bens, mas sua vida não pode ser focada só nisso, como as pessoas aí fora são. É isso que Jesus está falando aqui. E aí fora, eles vão te perseguir, vão tentar te matar, por causa do nome dele. Aí versículo 10 diz assim, ó. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Aí Jesus já puxou para dentro de novo, né? Já puxou para dentro da igreja. Ele está falando aqui, ó. Nesses tempos, muitos serão escandalizados dentro da igreja, e trair-se-ão uns aos outros dentro da igreja, e uns aos outros se odiarão dentro da igreja. É um alerta que Jesus está fazendo para a gente. Nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ser pessoas amorosas, amar ao nosso próximo. É por isso que Jesus chama tanto a atenção sobre isso. Amar ao nosso próximo. Porque quando nós amamos ao nosso próximo, nós fazemos diferente disso aqui, ó. Nós não traímos, nós não nos escandalizamos e muito menos odiamos ao nosso irmão. Isso aqui é papo de crente. Tem muita gente que lê esse trecho aqui e olha para o mundão. Mas não. Lá no mundão isso aqui é normal. Lá no mundão tem escândalo, tem traição, tem ódio. Isso aí é normal. Não se preocupa com isso. Lá no mundão é normal. Mas dentro da igreja de Cristo não pode acontecer. Jesus está falando que vai acontecer. Vai acontecer? Vai. Mas nós temos que nos precaver, a mesma coisa do mosquito. Nós temos que ter cuidado, temos que nos antecipar a isso. Versículo 11. Aí Jesus fala mais uma vez aqui, ó. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o que eu já tinha falado antes. Aparece um monte de gente na televisão aí. Agora, com o aniversário de 10 anos do 11 de setembro, deve aparecer mais um montão, que eles estão meio sumidos, né? Quando não tem nada extraordinário para eles meterem o bedelho, eles somem. Mas com os 10 anos do 11 de setembro se aproximando, eu tenho certeza que vai aparecer um montão aí na televisão fazendo prognóstico, fazendo adivinhação, fazendo vidência. Aí você, meu irmão, minha irmã, quando estiver lá na sua casa, assistindo aquelas porcarias daqueles programas de domingo, o que são as porcarias de programa de domingo, que você vai assistir na tua casa, vê se não dá atenção para aquele monte de vidente que vai aparecer lá, porque eles vão estar falando só besteira, vão estar falando do que eles não sabem. O que Jesus diz que só o Pai sabe, e somente o Pai. Não dá atenção para esse pessoal, não. Olha só, Jesus está falando, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meus irmãos, eu espero que você não esteja entre esses muitos, porque ele diz aqui que não enganarão a todos, enganarão a muitos.
Então você que sabe, você que tem a certeza, você que conhece o nosso Deus, você não será enganado. No 12 agora. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mais uma vez, isso aqui é dentro da igreja. Não vai olhar o cara lá que arrancou a cabeça do outro, arrancou as tripas do outro lá e ficar escandalizado, não. Jesus está falando que a iniquidade ela vai aumentar dentro da igreja. E que o amor de muitos se esfriará dentro da igreja. Mais uma vez eu falo, o cara olha lá para o mundão, vê lá aqueles caras ruins, mal feito pica-pau, e acha que isso aqui está falando deles. Não. Jesus está falando do crente. Nós temos que vigiar. Ah, pastor Robson, aquele pessoal não tem jeito. Não. Não, Jesus está falando da gente. Nós temos que ter cuidado com a iniquidade dentro da igreja. Um esfriamento do amor. Fala para o teu irmão, irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Mas fala de verdade. Irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Não é vergonha você falar isso. Não é vergonha chegar aqui para o Marquinho e falar, Marquinho, eu te amo em Cristo Jesus. Dá um abraço no Marquinho. Lá fora, se você falar isso aqui, o cara fala, esse cara aí não é muito firme não, hein? Eu acho que esse cara não é muito firme não. Está dizendo que ama o outro, está abraçando ali. Não. Nós somos diferentes mesmo. Nós somos seguidores de Cristo. E se Cristo nos ama, amar ao nosso próximo, nós amamos, nós abraçamos, nós cumprimentamos até com o ósculo santo. Ósculo santo é de Jesus. Mas se você for fazer isso aí, o mundão vai falar o quê? Esse cara aí não está muito firme não. Mas é ensinamento de Jesus. É assim que nós devemos fazer. Por quê? Nós não podemos deixar o nosso amor se esfriar. Versículo 13, estamos quase acabando. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, então eu não posso errar nenhum dia, né? Eu não posso dar uma titubeada para lá, nem uma titubeada para cá. Não. Jesus está falando aqui que se você andar nos caminhos e nos preceitos dele, você vai passar por tudo isso ileso. Essa é a palavra de Jesus para a nossa vida, que quando nós perseveramos na palavra dele, nós vamos passar por esse mundo ilesos. Mais uma vez eu digo, vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, vai cair avião, vai cair torre, vai acontecer acidente, vai acontecer tiroteio, mas você vai passar ileso por tudo isso. Ele está dizendo aqui, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Esse sou eu, é você, meu irmão. Nós que perseveramos, nós passaremos ilesos pela tribulação desse mundo. É isso que Jesus está falando aqui. Que aquele que anda nos seus caminhos e nos seus preceitos, pode acontecer o que for, nós passaremos ilesos. Aí no versículo 14, para terminar, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho às nações, então virá o fim. Essa aqui é para você ficar calmo. Então quer dizer que o fim ainda não está chegando, né? Eu ouvi falar que tem uma tribo indígena lá na Amazônia que nunca teve contato com um homem branco ainda. Então eles estão longe de saber de Jesus, então não vai ser o fim do mundo ainda. Meus irmãos, quando o evangelho do nosso Deus alcançar todo mundo, quando as boas novas de Jesus alcançar todo mundo. Olha só, agora tem internet, viu? O negócio está ficando mais fácil. Agora o camarada tem aula, tem uma videoaula. Dá você dar aula teológica lá para o camarada dentro da tribo indígena. Lá no meio do Xingu, dá para você colocar uma videoaula para o camarada lá. A palavra de Jesus está chegando com mais facilidade e vai chegar. E a cada dia o nosso Deus, ele permite isso, que a tecnologia avance, que as coisas progridam, porque a palavra de Deus, ela tem que chegar no mundo inteiro. A boa nova de Jesus vai chegar. E diz aqui, que neste momento em que o evangelho for pregado a todas as nações do mundo, então virá o fim. Quando é que será isso? Pastor Nilson, chuta aí, quando é que vai ser isso? Ele não pode chutar.
Eu não posso chutar. Ninguém pode chutar. Só o Pai sabe o momento em que virá o fim. Só Ele. Mas você, meu irmão, que persevera, você vai passar por tudo isso aqui. Vai atravessar esse mundo atribulado, tenebroso, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo lá de fora. Você vai passar por tudo isso, mas no final, a vitória é sua, em nome de Jesus. A vitória é nossa, porque assim diz a palavra de Deus. Assim nós cremos, e assim será, na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quem está com medo do fim do mundo, diga amém. Aí, pessoal, entendeu. Quem crê em Jesus, diga glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã em que estamos aqui reunidos, Senhor, nessa manhã em que lembramos o horror do 11 de setembro, nessa manhã em que o Senhor fala aos nossos corações que tudo isso irá acontecer, porque está escrito na sua palavra, e que nós estamos vivendo o princípio das dores, mas que chegará a hora em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele irá voltar, irá nos arrebatar, irá derrotar o inimigo, restaurar essa terra, e que nós poderemos viver num mundo, um mundo verdadeiramente de alegria. E você, meu irmão, minha irmã, que ficou tranquilo nessa manhã, sem angústia, sem ansiedade na sua vida, meus irmãos, faça uma fila, venha até aqui à frente, em nome de Jesus.